Constelação familiar, vou fazer que nem Globo Repórter. O que é, onde vivem, do que se alimentam? Hoje aqui nessa live a gente vai falar sobre constelação familiar. Sejam bem-vindos. Nós vamos conversar com o Aloísio. Aloísio, que já entrou aqui. Boa noite, Aloísio. Eu conheci o Aloísio por conta da Cassiana. Eu e Cassiana fizemos um curso de marketing no ano passado. Foi ano passado. Foi do 2020 para 2021 que nós fizemos um curso e nós começamos neste curso, como era um curso de marketing, a gente começou um a seguir o outro, até para acompanhar crescimento, para trocar figurinha, e ela fazia todo o marketing digital do Aloísio. E eu comecei a seguir o Instagram do Aloísio, e aí comecei a ver que o Aloísio toca em assuntos que tem a ver com as minhas coisas que eu do meu dia a dia, da minha vida, coisas que eu resolvo, que eu levo para minha análise, e tem a ver com valores que eu acredito. E aí eu fiquei meio que namorando, assim, poxa, vou tentar trazer o Aloísio para conversar, mas fiquei muito inibida, porque o meu acesso era com a Cassiana. Boa noite! Era com a Cassiana e não com ele, mas aí tomei coragem, porque o não eu já tinha, tomei coragem e perguntei para ele se ele participaria de uma live para conversar sobre constelação familiar, que é um assunto que eu não domino muito não, então vou aprender bastante com ele hoje. E, sim, vocês sabem o que é constelação familiar? Alguém tem ideia? Coloca aqui nos comentários para mim, se vocês têm ideia do que é. Ok, Cassiana. Enquanto isso eu estou perguntando. Alguém tem ideia do que... Diga, professor Pereira, que você disse que eu sei, então diz para mim o que é. A Cíntia não sabe. O professor Pereira já fez algumas constelações. A Adriana diz que já conhece, já fez um tempo. A Tânia não sabe, está curiosa. A Eduarda falou que sim, mas ela não é a favor da constelação familiar. Legal que a gente tem pessoas que são a favor e pessoas que não são a favor. Isso é legal. Estou vendo o logo. Agora estou vendo a Luísa pequenininha assim. Constelação é cura da alma. Perfeito, Adriana. Boa noite, Aloísio. Tá me ouvindo? Boa noite. Você também está me ouvindo, Marta? Perfeitamente. Então, que alegria poder estar aqui para conversar, bater um papo, né, com você. Fiquei muito feliz quando você me convidou. É sempre uma oportunidade muito rara, muito rica, nós podermos conversar sobre nós, seres humanos, não é? Uhum. O que eu falo sempre nas lives, eu fico até repetitiva. Eu até tinha falado para você, Luiz, assim, eu entendo que como eu tenho uma mídia social, eu tenho obrigação de trazer bons conteúdos, porque pessoas bem informadas são mais felizes. E já que eu posso propiciar a informação para as pessoas, por que não fazer, né? Então, ainda mais falar de gente, que eu sou apaixonada. Não foi à toa que eu escolhi a psicologia, não foi à toa que eu escolhi empreender, que o tempo todo eu estou lidando com pessoas. Então, assim, o tempo todo eu saí da psicologia, mas a psicologia não saiu de mim, né? O tempo inteiro eu tô lidando com gente. Então, tudo que eu aprendi na psicologia, eu atualizo todos os dias, né? E eu contei antes de você entrar, eu não sei se você já tinha entrado, que o movimento de eu chegar até você teve um movimento sistêmico, porque eu conheci a Cassiana no curso. Sim. E foi através do meu movimento de fazer o curso e do movimento dela fazer o curso que nós mudamos o nosso sistema, ampliamos e eu acabei lhe conhecendo, né? Então, eu acho que isso... Eu não sei muito de constelação, não, mas eu acho que isso tem a ver com constelação. Ah, com certeza. Sabe que tudo que nós fazemos realmente está ligado, não é, Marta, a movimentos muito maiores. E nós todos estamos aprendendo a fazer essa leitura de mundo, né? Quando eu vejo, por exemplo, você
além de psicóloga, ser uma artista, eu considero uma artista, uma artesã, uma pessoa voltada para aquilo que tem a ver com a preservação do nosso planeta, que é tão lindo, tão maravilhoso. A gente percebe essa integração de vários sistemas, e a constelação que eu uso como ferramenta para ajudar as pessoas, eu digo que é a constelação original, é a que eu conheço, né? Então, tive a oportunidade de aprender a constelação original com o Bert, que trouxe, né, para o mundo essa ferramenta. E muitos perguntam, e aí até é o papo que você está trazendo aqui, né? Você sabe o que é constelação, o que é constelação? E a grande questão é que, devido a um número muito elevado de informações, então existe também, junto com as informações, algumas confusões conceituais. E a constelação, ela é um método. Ela é um método Mas antes de você que falar de permite... constelação, peraí, antes de você falar da constelação, fala um pouquinho antes de você. Vamos deixar o povo na ansiedade. Conta um pouquinho de você. Como é que você chegou a esse momento de estar trabalhando com constelação, antes de contar o que é? Sim. Bom, a verdade é que desde a minha adolescência eu já estava assim estudando literalmente questões ligadas ao serviço ao ser humano. Então, eu tive a oportunidade de estudar em escola que preparava pessoas para servir a outras pessoas, mas era no campo religioso. E ali eu estudei durante 6 anos e tive a oportunidade de ter assim contato, sobretudo com um parapsicólogo, com pessoas que trabalhavam já voltadas para essa questão mais profunda da alma humana. E aí, após esse período, então, claro, fui fazendo as minhas outras formações. Eu sou de um tempo em que, para estudar psicanálise, precisava estudar 5 anos, né? Não é como agora, que as coisas estão bastante aligeiradas, né? Então, eu tive esse privilégio de poder estudar com uma certa calma e já trabalhava nesse mundo da ajuda terapêutica, mas eu descobri que eu tinha ainda várias lacunas, vários gaps dentro de mim, e que isso foi o grande motivo de ter procurado a ferramenta, essa metodologia da constelação. E, então eu quero deixar bem tranquilo aqui para você e para as pessoas que estão conosco aqui, que o meu encontro com a constelação foi por uma necessidade minha, mesmo tendo passado boa parte da minha vida, como eu disse, voltado para o autoconhecimento, tive a oportunidade de viajar, morar em outras partes, né, do mundo, mas eu tinha ainda umas incompletudes em mim que me incomodavam muito. E quando um amigo me falou na constelação, isso já tem aí próximo de 20 anos, 18 anos e 19 anos aproximadamente, eu muito cético, eu disse, é mais uma dessas modinhas que estão chegando. E achei muito louca, né, a ideia que ele me disse, o resumo, tem um cara falando isso e tal, não sei o quê, ligação com o antepassado, não sei o quê, tal, família. Eu achei aquilo muito estranho, mas como eu estava com uma necessidade, eu fui. E para minha feliz surpresa, Marta, eu pude realmente resolver de início alguns emaranhamentos que eu tinha. E só para resumir, para vocês entenderem, até um certo tempo da minha vida eu era uma pessoa que não celebrava nada, não comemorava nada. Era como se eu estivesse mergulhado numa tristeza quase que perpétua. E mesmo os meus amigos diziam, pequenas coisas, né, que a gente poderia comemorar, celebrar e tal. Sempre gostei de música, participava de festivais, gosto de escrever, um pouco de literatura, essa coisa toda, poesias, festivais.
e às vezes conseguia algum reconhecimento, alguma premiação, e estava lá o Aloysio totalmente sem graça, um cara absolutamente assim, que não celebrava nada, né? E aí quando eu passei pelo método da constelação e resolveu em mim, de início, esses emaranhamentos, sabe, Marta? Eu falei, cara, eu quero aprender isso aí, quero aprender isso porque deu uma resposta assim tão rápida, se funcionou para mim, eu falei, não quero guardar isso só. E aí foi aí que eu comecei a minha jornada, passei aí 3 anos estudando, fiz algumas viagens, tive encontros muito produtivos com o Bert, né, também, tive mestres que trabalhavam diretamente com ele, e aí estamos aqui hoje conversando com a Marta, falando sobre constelação e com os nossos amigos e amigas aí. A Cassiana colocou aqui que a constelação mudou a vida dela e trouxe muitas coisas, muitas curas para a alma, né? Eu Sim. achava que isso era mais recente, você está falando de coisa de 18 anos atrás, né? Eu só Uhum. ouvi falar de constelação coisa de uns 10 anos para cá, né? Então, Uhum. para mim é muito recente. Eu ouvi falar de constelação quando fui estudar programação neurolinguística, que elas trabalham muito juntas, né? Sim. É, mas pelo que você está falando, assim, não é tão recente assim, né? 18 anos atrás, a gente está falando quase do início do século 2000, né? Sim. Na verdade, assim, quando o Bert começou a trabalhar, a aplicar essa ferramenta e esse método que já passou por algumas adaptações e tudo mais, ele próprio foi fazendo alguns ajustes, enfim. Já tem aí cerca de 30 anos que ele criou, né? Então, e daí demorou um pouco a chegar aqui ao Brasil, né? E claro, Uhum. agora com o advento nesses últimos anos, o advento daí das plataformas digitais, com a internet em si e também algumas publicações, isso acabou assim popularizando um pouco mais, né? E hoje nós vivemos um momento em que tem se falado bastante, tem muitas informações sobre a constelação. E é nesse sentido que a gente fica assim, muito feliz, né, de ver que as pessoas estão buscando, e é um método que ajuda muito realmente no autoconhecimento, conhecer, por exemplo, algumas leis naturais que estão, de alguma maneira, regendo a vida em grupo. E quando eu falo a vida em grupo, ô Marta, é interessante, porque é toda uma abordagem baseada em leis biológicas. Então, essas leis sistêmicas, elas não se aplicam exclusivamente ao ser humano, mas elas se aplicam a todos os seres vivos. E isso é muito interessante, né? E para você ter uma ideia, esse método tem entrado já assim em alguns lugares acadêmicos que a gente não esperava. Para vocês terem uma ideia, um mês atrasado eu tive a honra de participar de uma banca de mestrado numa faculdade de medicina no interior de São Paulo, e eu tive a oportunidade de analisar a pesquisa que está sendo feita, fazer parte da banca, alguém que estava aplicando a constelação mesmo no ambiente médico, com professores, com estudantes. Eu achei genial, porque agora fica o desafio, né, de trazer alguns embasamentos, algumas questões mais que possam sustentar melhor o método, né? Porque, como eu te falei para vocês, como é um método muito rico, ao mesmo tempo também gera muitas confusões. Então, eu acho que é uma oportunidade legal quando os pesquisadores começam também a aprofundar um pouco isso. Eu acho somar as coisas, né? Somar o conhecimento empírico, o conhecimento do dia a dia, com um conhecimento, vamos dizer, mais científico, vamos dizer assim. Que queiramos ou não, ainda a ciência tem assim funcionado como um grande balizador, né? Tipo um grande validador. Acho que a gente não precisa ficar preocupado assim, a constelação é científica, não é? Ah, é um método fenomenológico? Ah, sim, claro.
é uma filosofia, é uma terapia, né? Nós que trabalhamos com a constelação original, nós não encaramos a constelação como uma terapia. Nós encaramos como um método, realmente. Por isso que muitas vezes a constelação ela casa perfeitamente, ajuda muito, por exemplo, a desenvolver o próprio acompanhamento psicológico, né, na clínica. Então, é muito comum, eu realizo muito trabalho A com gente isso. pode comparar, não sei, tá? Vou pensar aqui com a língua. Por exemplo, quando eu atendia crianças, então eu usava muito a ludoterapia. Tá? O brinquedo me era uma técnica e uma ferramenta para que eu conseguisse chegar até essa criança, porque uma Sim, criança não tem uma linguagem, um acervo verbal, não uma linguagem, um acervo verbal sim, como um adulto. perfeito. Então, era a ferramenta que eu tinha para fazer a terapia com as crianças era através do brincar. Sim, Então, me bate quando você fala que é um método, que é uma ferramenta, me bate muito como se fosse isso. Né? Eu posso usar, por exemplo, uma psicanálise, uma gestalt terapia com a ferramenta da constelação. sim, Né? Para o pessoal que é leigo, assim, eu estou falando de linhas de orientações de terapia. Tá? Tem a psicanálise, todo mundo conhece, né? Vai lembrar lá do Barbudinho do Freud, e tem várias outras terapias, né? De psicologia mesmo falando. Né? Não estou falando da parte mais alternativa, não. Você tem Jung, você tem esqueci o nome do Carl Rogers. Você tem sim. várias pessoas que criaram, através de teorias, linhas de atuação para o profissional de psicologia. Uhum. Tá? Então, pelo que eu entendi, eu posso ter alguma dessas linhas e trazer a constelação como uma ferramenta para poder trabalhar nessa orientação, que seja lá qual for, se é psicanálise, se é junguiana, se é gestalt terapia, com uma metodologia da constelação. Seria isso? Ou Sim. falei besteira? Não, não falou besteira, não. Inclusive, eu tenho algumas amigas psicólogas mais próximas, no sul de Minas, mesmo aqui na cidade de Uberlândia, onde eu estou hoje, e que elas muitas vezes encaminham os pacientes, sobretudo quando assim está no momento do processo, né, de acompanhamento terapêutico, que está assim cronificado, sabe? Aqueles momentos em que muitas vezes a terapia não avança, que o processo, enfim. Muitas vezes, essas pessoas que conhecem o método, que confiam no meu trabalho, elas encaminham os pacientes. E é incrível porque, na maioria dos casos, depois, com uma brevidade até inesperada, essas pessoas, pacientes, conseguem alta e as psicólogas ficam muito felizes, porque você sendo psicólogo, você sabe muito bem a alegria que se tem de apoiar alguém e a pessoa conseguir êxito naquilo que está buscando, né? E Uhum, então essa ferramenta, esse método, a gente sempre fala, é, ele é algo que é para ser usado em parceria, como uma complementaridade, né? Não como uhum. algo antagônico, não como algo que seja assim absoluto também. Porque uma das confusões que eu vejo muitas vezes, não só na constelação, mas em qualquer método, muitas vezes, é que algumas pessoas tomam aquele método como absoluto. E isso não é legal. Por quê? O ser humano é muito complexo, você sabe disso, né? Então seria muita pretensão, talvez, de um método só dar conta do ser humano, né? Então eu uso especificamente a constelação também nessa linha que você falou, para que o próprio ajudado, né? Porque eu me vejo como um ajudante ali da pessoa. Então a pessoa que procura ajuda, muitas vezes a constelação é uma ferramenta para a gente enxergar onde é que está ali a origem daquele emaranhamento que a gente fala. E, basicamente, o que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de níveis de consciência. Como assim, níveis de consciência? Aí já tem um conceito e uma prática um pouco diferente. Por quê?
Ô Marta, muitas vezes nós pensamos na consciência como algo apenas individual. E não está errado, está correto. Mas o que é interessante é que quando você e eu, nós nos vemos, e isso deveria ser pelo menos óbvio, né? Nós nos vemos pertencendo a um clã humano, a uma família, um grupo familiar qualquer. O nosso grupo. A gente começa a perceber que a nossa consciência individual, ela não tem assim tanto poder como nós achamos. A influência do grupo familiar sobre a sua e a minha história, nossas trajetórias, nossos emaranhamentos, é muito forte. É claro que, por exemplo, quando se trata da questão genética, estamos falando aí de transmissão, né, de doenças, enfim, aquilo que é herança genética, isso já é conhecido há muito tempo. Mas o que é curioso é que nós estamos, pela nossa consciência individual, muito, muito ligados ao nosso clã familiar. E muitas vezes, e isso era surpreendente, né? E talvez esteja para muitas pessoas, aquilo que um antepassado meu viveu e que talvez eu não tenha tido nenhum contato físico com ele, de alguma maneira isso repercute dentro do campo de memória da família. É aquilo que a gente tem um nome técnico aí, né? Mas não precisa, é uma ressonância mórfica, ou seja, vai ressonando por gerações seguidas. E é interessante, eu quero fazer um parêntese aqui, que não é só a constelação, segundo o Bert Hellinger, que percebe isso. Eu tive a oportunidade de aprofundar alguns estudos em psicogenealogia, sobretudo com a professora Maura Ravizza, da Universidade de Milão, e também na psicogenealogia fica muito claro isso, né? E se alguém quiser ver isso também assim de uma forma bem lúdica, né? Você falou em ludoterapia, mas de uma forma divertida, é só ler ou assistir aquela série O Tempo e o Vento, né? Aquela saga lá do Rio Grande do Sul, aquela coisa. Ali demonstra muito, muito, muito essas questões que estão presentes na vida familiar. Então, isso é surpreendente e é muito resolutivo. Então, é muito curioso, mas é sempre importante saber que não basta fazer o diagnóstico, tem que trazer alguma solução. Às vezes, eu atendo no consultório pessoas que, claro, fazendo anamnese, batendo um papo inicial, eu pergunto, e aí, você conhece, já fez constelação e tal? A pessoa diz, olha, eu fiz. Ah, tá, e como é que foi? Chegou a seguinte conclusão, que meu problema, né, a pessoa fala assim, meu desafio estava nesse ponto. Aí? Não, aí ficou que eu fiquei sabendo de onde. Não, mas não resolve. Para a coisa no meio do caminho. E a constelação, não. A constelação original, segundo o Bert, você está em busca de quê? De solução. E, em geral, a solução vem quando nós ocupamos o nosso lugar no sistema. Tá bom, já entendi. A culpa é da minha mãe, por exemplo, né? Porque normalmente, quando a gente vai para terapia, a gente fala a culpa é da mãe, a culpa é do pai. Tá bom. E o que você vai fazer com isso? Eu acho que era Sartre que dizia isso, né? Tá bom. Você é o que seus pais criaram. E o que você vai fazer com isso? Eu acho que é ir mais além, né? É um pouco mais além do tá bom. Ah, tá. A culpa então esse nó tem a ver com isso, com isso. Tá bom. E o que se vai fazer, né? Mais uma etapa, né? É uma etapa e outra coisa. A constelação, como eu disse, é um método. É um método que permite a pessoa enxergar com muita clareza o lugar que ela está ocupando. Mas que lugar é esse, né? Como assim? É porque os sistemas de seres vivos são regidos por leis. Leis que são arcaicas. Elas não estão ligadas, por exemplo, à questão afetiva, nem a questões morais, nem o que é certo, nem o que é errado, né? Então, o que acontece? O que essas leis querem, afinal? Elas querem a preservação da vida. Elas querem que a vida siga seu fluxo. E
Quando a pessoa, ela, por exemplo, está se comportando, vivendo como se fosse o pai do próprio pai, por exemplo, ela saiu do lugar de filho. Quando os Uhum. pais, ou um dos pais, o pai ou a mãe, saem também do lugar deles, no sistema familiar, muitas vezes inconscientemente, e vem ficar ombro a ombro com os filhos ali, muitas vezes buscando cuidados como se fosse um filho, também esse pai ou essa mãe está ou estão desrespeitando a hierarquia do sistema. O sistema tem uma hierarquia e isso adoece as pessoas. Então é muito interessante, porque como você falou aí, né? O que fazer com isso? Então, na constelação original, nós buscamos o quê? A causa, a pessoa percebe isso de maneira clara, porque não é um sistema fechado, hermético. A pessoa vai enxergar, seja num grupo, com pessoas, seja usando bonecos, âncoras. Uhum. Então, isso é muito importante. E também, veja bem, até algumas repetições de histórias, né? Por exemplo, existem certas repetições de histórias que deixam as pessoas intrigadas. Ou seja, o avô viveu tal problema em determinado momento da vida, depois o filho, agora o neto, o bisneto. E aí, né? Se não cortar isso, não compreender isso, os descendentes vão continuar repercutindo, repetindo essa história, né? E nem sempre não é uma repetição também assim pura e simplesmente. Muitas vezes aquilo que o nosso antepassado ele fez que, de alguma maneira, prejudicou o funcionamento do sistema, é como se ele deixasse uma duplicata, um boleto também, para que e alguém do sistema pega isso. E onde que está Uhum. isso? Está num campo de memória. E é a ferramenta principal de quem ajuda com constelação, é o que nós chamamos de campo. O campo é a grande ferramenta. Agora, eu costumo pensar, né? Digo pouco, mas costumo pensar o seguinte: uma ferramenta ela é neutra, mas, por exemplo, uma ferramenta dependendo na sua mão, Marta, ou na minha, ela vai ter uma utilização diferente. Por exemplo, eu fico vendo as suas artes aí. Se você me entregar alguma ferramenta dessas que você naturalmente usa aí, vai ser um desastre. Você vai ficar decepcionada comigo. Por quê? Porque eu não vou ter a habilidade que você tem. Eu não vou ter o olhar que você tem. Percebe? Então, não basta a ferramenta. E isso talvez seja uma das confusões que a gente vê muito por aí do tipo, olha, eu te informei a ferramenta, é assim que funciona, o método funciona assim. Tá, e daí? Então, por isso que a história de vida também daquele que está ajudando conta muito. Por isso eu achei muito legal no início, hoje, você perguntar, e aí, Luiz, como é que você chegou à constelação? Como é que você se encontrou com ela? E eu contei que eu fui para a constelação para resolver uma questão que me incomodava muito. Então, depende muito da habilidade, porque não é algo mecânico que você pega e aplica, ou tipo uma pílula, uma cápsula que alguém engole e espera que vai acontecer algo. Não, a pessoa precisa estar também antenada, ligada, conectada e comprometida para fazer os movimentos, né? Em alemão Uhum. tem uma palavra muito importante que é Bewegung, né? Que vocês que falam alemão aí melhor do que eu vão conferir, é Bewegung, é o movimento. Então a constelação sempre ela percebe o movimento. E talvez essa palavra constelação também não seja uma boa tradução para o método. Talvez algo mais próximo aí de posicionamento, reposicionamento. Mas como tem algumas palavras, né, do alemão que se leva para o inglês e do inglês traz para o português, aí ficou constelação e ficou por isso mesmo. Mas não importa tanto o nome, o que importa é o movimento, sabe, Marta? Eu acho que a constelação ela tem nos tornado assim mais humanos, é, porque diferentemente da própria psicanálise, que eu uso pouco atualmente, em que o terapeuta se coloca num nível elevado, como um pai, muitas vezes, né? A maioria das vezes,
como alguém cheio de respostas, nós que atuamos como ajudantes em constelação, nós nos colocamos de igual para igual, porque é assim que nós somos, todos nós, né? Uhum. E aí nessa igualdade, vamos dizer assim, nessa mesma altura nós podemos dialogar. Nós estamos juntos, então eu vejo a constelação com um potencial muito grande de humanizar as relações, sabe? De nos tornar aquilo que nós sonhamos ser, né? Gente, acho que isso é legal, né? A Adriana colocou aqui que ela é muito grata a você, que a constelação mudou a vida dela, que ela já fazia terapia com psicólogo, mas a constelação foi de uma forma mais profunda e imediata, já que curou muito e vai continuar curando. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Aí ela falou que ela concorda que a constelação é fundamental para o processo. Ih, peraí que eu me enrolei aqui. É que eu tô falando com você e tô vendo pelo outro. Tudo bem. Aí o TR Company, acho que é isso. Que a constelação familiar muda a vida das pessoas. Aí a Jesse Ribeiro botou que você e a Cassiana cuidam da vida dela, né? Uhum. Tá uma galera aqui Legal, que hein? comprova que funciona. E sabe, Marta, a Adriana, a Jéssica, o pessoal que está aí com a gente, por que que eles conseguem resultados? É porque eles agem também, né? Então, essa é a Uhum. diferença, porque é um método, é aquilo, soluciona, mas a pessoa precisa agir também. Então, essas pessoas que estão aí são amigas, né, nossas, se Ó, tem tornaram uma aqui amigas. que é daqui, é do meu ciclo de amizade, a Ana Paola, que a gente se conheceu quando foi fazer programação neurolinguística, né? Foi pro Instituto Você, ela botou que ela ama a constelação e que ela realmente cura. Legal, bacana. E é isso, e as pessoas agem, né? As pessoas ficam mais, vamos dizer, preparadas para a ação. E também parar de exatamente ficar vivendo em lugares ou em papéis, em posições que não são nossas, né? Então, isso é muito importante. Eu digo que uma coisa que eu descobri na constelação, são várias descobertas, mas uma descoberta que me trouxe muita paz e traz até hoje ficar no lugar de filho, sabe? A posição de filho é a posição mais confortável no sistema, né? Eu sou pai, né? Eu sou pai, mas assim é mais confortável a minha posição de filho. Então, para eu me sentir apto para apoiar minha filha, por exemplo, estar no lugar que ela precisa, eu preciso ter uma gratidão para minha mãe, para meu pai, independente do comportamento deles, porque você, como psicóloga, sabe muito bem que nós, na infância, idealizamos nossos pais, né? E é Aí na muito adolescência, faz tudo por terra. e quando isso desmorona, vem exatamente isso, né? O castelo de areia se vai, não sei o quê, mas nós precisamos descobrir isso, e a constelação ajuda, que o nosso pai e nossa mãe, eles são ou foram pessoas comuns. São extraordinários porque nos deram os canais da vida, não é? Mas eles são Uhum. pessoas comuns, né? Que têm prazer, têm dor, e aí, quando nós, então, olhamos para essa falta de idealização, mas olhamos para eles como seres humanos, cheios de qualidades, mas também sujeitos a terem imperfeições, nosso coração se acalma, nossa alma fica mais tranquila e nós podemos fluir, né? Porque através deles a vida chegou para nós, né? É muito interessante a gente saber que os nossos pais e os nossos antepassados, eles têm um lugar de maiores por uma razão biológica. Eles chegaram primeiro do que nós. E Uhum. essa hierarquia é dada por isso. Quem chegou primeiro e ponto final. Então isso faz toda a diferença, mas é legal você, Marta, as amigas, os amigos que estão aí nos vendo, conversando com a gente, curtam mais o lugar de filhos. A gente às vezes quer ser grande, poderoso, né, orientar, não sei o quê.
Não, a posição de filho é muito legal, muito bacana, muito curativo, por sinal. Me dá a sensação, Luiz, que assim, quando você olha o teu sistema familiar, que é a base da gente, né? Quem são as nossas referências no início? É pai, mãe, avô, avó, os irmãos da família. E aí a gente vai ou ser igual ou ser diferente, mas sempre o ponto de referência é a família, É, né? Então, do momento que você percebe, eu tô nesta posição do sistema, mas eu entendo a posição da minha irmã, da minha outra irmã, do meu filho, do meu ex-marido, do meu pai, da minha mãe. Eu consigo transitar melhor por todos esses papéis, né? E aí me passa aquela coisa da empatia. Se eu entendo um pouco o outro, eu sinto a dor do outro, eu sinto a felicidade do outro, eu me relaciono melhor com esse outro. Eu não sei se vai muito por essa linha, né? Quando você olha sistemicamente, né? é. E vai sim, porque na realidade, quando você falou em irmãos, entre os irmãos também tem uma hierarquia. Então, é muito diferente, por exemplo. Fale isso não, que a minha irmã tá aqui, ela vai ficar se achando. Fale isso não. Coisa boa. Mas sabe, essa posição de nascimento, ela influencia bastante, né? Entre um filho, uma filha primogênita e o caçula, por exemplo, né? Agora, o que é curioso nessa hierarquia, sabe, Marta, é que mesmo aqueles que não nasceram, que tiveram aborto espontâneo ou não, ou mesmo natimortos, eles contam. E isso é libertador. Uhum. Então, eu já atendi, nossa, centenas e centenas de pessoas que receberam, sim, uma solução para o que precisavam, porque exatamente descobriram que estava fora do lugar. Porque tem muitas questões que acontecem, principalmente abortos espontâneos, você sabe disso, que a mãe às vezes nem sabe que perdeu ali, né, que houve um aborto espontâneo. E existem os segredos de família também, né? Então, Uhum. são várias questões assim mais profundas, por isso que é um método também que exige bastante cuidado, né? Bastante suavidade para ajudar as pessoas, porque muitas vezes a pessoa vem buscando uma solução para uma questão aparentemente superficial, e quando a gente vai olhar, e a gente usa muito esse verbo, o olhar, a gente vai olhar, percebe que no sistema existe algo mais profundo. E ajudar as pessoas a olhar com amor para a própria história familiar, isso é extremamente curativo, é muito interessante. Eu sou apaixonado com a constelação, é um método que me ajudou, continua me ajudando, e para mim a constelação sistêmica, familiar, é uma filosofia de vida. Eu vivo muito em função daquilo que essa visão traz para mim. E sabe, Marta, até devo te confessar e confessar para os amigos que estão conosco aqui, que até motivado por isso, eu voltei para os bancos da universidade. E eu estou cursando o bacharelado em ciências biológicas, Que exatamente legal. para aprofundar um pouco. Já estou indo para o quinto período, agora daqui no mês de agosto eu vou para o quinto período, exatamente porque eu queria aprofundar um pouco mais isso, sabe? Porque o Bert, que criou o método, ele escreveu muito pouco, ele tem pouca instrução, ele não era muito de escrever, era o estilo dele. O que a gente tem muito são narrativas de seminários que ele fazia, de workshops, e poucas obras, e muito herméticas também. Então, eu preferi assim aprofundar um pouco mais, porque para mim a constelação é uma filosofia de vida, me apoia muito, sim, de verdade. Agora você falou das leis. Tem alguma coisa a ver, por exemplo, a gente trabalha com programação neurolinguística, a gente entende que tem aquela lei universal, que você tem que colocar o seu cérebro em pensamento, em movimento, para que você chegue em determinado objetivo. Uhum. Né? Por isso que a gente brinca que palavras têm poder. Porque você coloca o tico-teco para funcionar, né? Falando português claro, e você põe energia naquilo ali,
E aí você começa a criar hábitos para chegar em tal objetivo. E aí a coisa acontece, que aí a gente diz que o universo traz para você. Porque Uhum. tá tudo aqui no mundo pra gente. A gente só tem que olhar aonde que tá. Essa lei também se aplica à constelação ou não? Assim, o método da Elas se constelação, comunicam, né, nesse sentido assim, eles se comunicam ou não? Ou trabalham com leis diferentes? não, eles não são antagônicos, eles não são antagônicos, não são contra, não agem um contrariamente ao outro. Mas até agora você vê que eu falei um pouco nessa questão da posição, que tem a ver com a lei da hierarquia. Mas, por Uhum. exemplo, entre casais, entre amigos, existe uma lei muito arcaica também, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, assim, às vezes, não digo às vezes, o tempo todo eu atendo casais que não estão entendendo por que que, enfim, o relacionamento está em uma crise constante. E na maioria das vezes, quando eu vou atender, aplicar esse método aos casais, o que acontece? Fica muito claro que não há um equilíbrio entre o dar e o receber. Às vezes tem um, né, dos parceiros ou parceiras que querem cuidar demais e acham estranho porque quem está recebendo muito acaba se afastando, né? E é bem Uhum. interessante. Então, o equilíbrio entre o dar e o receber é fundamental. E é curioso, e aí é uma curiosidade que eu quero colocar aqui. Eu tenho tido a oportunidade também de atender casais que estão em relação homoafetivas, tanto casais de mulheres quanto homens. E curiosamente, essa relação aí do dar e do receber, o equilíbrio entre aquilo que se entrega na relação e aquilo que se recebe, vale do mesmo jeito. E então esse equilíbrio ele é fundamental. E às vezes as pessoas ficam assustadas, como eu disse, sabe, Marta? E fala, putz, eu me dediquei a esse cara pra caramba, eu fiz tudo por ele, não sei o quê. Aí a gente vai aplicar o método, que ele é totalmente vivencial, né? A gente fala que ele é fenomenológico, aí aparece o desequilíbrio. Muitas vezes o Uhum. fazer demais é que foi a causa daquela separação, daquela dificuldade. E algumas pessoas no relacionamento com amigos, o relacionamento de casal, algumas pessoas são fechadas para receber, né? E isso não é nenhum defeito, é quase que um mecanismo de defesa, não é? Porque quando eu recebo algo, né, por uma questão de reciprocidade, eu preciso corresponder. E se Uhum. eu recebo muito, no fundo eu vou ficar com medo de não dar conta de corresponder, de equilibrar essa balança. Então, essa é só até uma dica aqui, né, prática para o pessoal aí que está, às vezes, pensando nessas questões. E a outra lei também que é, assim, muito importante é a lei do pertencimento. Ou seja, toda família ou grupo familiar que tenta excluir alguém, sabe? Ah, porque não concorda com o jeito do cara agir. Ah, porque assim, sabe? E vamos lá, né, Marta? Vamos falar de vida real. Na minha família, na sua, na de todo mundo, tem gente de todos os jeitos, de todas as formas, Tem né? as famosas ovelhas negras, né? Lá tem. E as ovelhas negras têm um papel muito importante, muitas vezes, na família, que é fazer a família olhar para algo que a família. Nós, na constelação, Uhum. damos uma atenção assim muito especial às chamadas ovelhas negras, porque faz revelar algo que muitas vezes o grupo familiar não percebia, e às vezes coisas que estavam ali emperradas há gerações e gerações. Mas essa coisa de pertencer, né? Ou seja, Uhum. toda vez que eu tento excluir alguém da minha família, que eu não concordo, porque ele é assim, o assado, que faz isso, aquilo e tal, não adianta, aquilo vai gerar uma dificuldade que muitas vezes pode passar para outra geração. Não é à toa Uhum. e algumas pessoas, algumas famílias têm muita repetição de história, né? E é interessante que nas famílias é muito comum, principalmente os casais, quando estão assim, em pé de guerra, né? Então, assim, um fala assim, esse menino aqui faz igual ao seu tio. Geralmente não é uma coisa boa, né? Então, assim, só para a Ah, gente sim, pensar, é.
todo mundo pertence, né? Os bons e os maus, os certos e os errados, né? Todo mundo pertence. Isso é bem legal. Essa coisa do pertencimento, você está falando dessa lei do pertencimento, É. porque é uma necessidade humana. Opa, sim, É quase que assim, eu não sei dizer para você se isso está no corpo, está na psique, mas é uma necessidade humana. Acho que desde que a gente nasce, a gente precisa pertencer a algum lugar. Não é, é à toa que quando a gente vira adolescente, a gente faz um monte de besteiras, porque aquele grupo é, faz um monte de besteiras e a gente quer ser, pô, é o máximo, né? Eu quero ser igual a fulano, Beltrano, Ciclano, e aí eu é. vou fazer um monte de coisas certas e um monte de coisas erradas por pertencimento. Aí a gente cresce, vai trabalhar numa empresa, a gente tenta se adequar aos padrões da empresa para poder pertencer à empresa. Sim, sim, Aí sim. a gente vira artesã e a gente também se adequa para pertencer ao grupinho do Instagram, ao grupinho do WhatsApp. Então, assim, É verdade. o pertencimento está embutido na gente o tempo inteiro. É fato. E o sistema não tolera, Marta, qualquer tipo de exclusão. Então, não só por essas questões, né, sociológicas, questões do psiquismo, mas é porque o sistema realmente ele não é nem um pouco tolerante quando a gente tenta excluir alguém. Todos têm direito de Uhum. pertencer. E muitas vezes os problemas que vêm nas famílias ou que alguém na família enfrenta dificuldades vêm por exclusões. Já atendi vários casos assim que a exclusão de alguém, ou seja, essa aqui não pode pertencer por conta do comportamento daquela pessoa, o grupo paga um preço muito alto e adoece o sistema. Uma das coisas que mais me surpreendem na constelação, e que isso aconteceu comigo também, quando eu fiz a minha própria constelação, é que quando um componente do sistema familiar ele se reintegra e ele dá um direito, não é que ele dá um direito, mas ele aceita com muito amor as pessoas que fazem parte do sistema familiar, ele também melhora. E quando eu falo muito amor, não é esse amor platônico que a gente ouve por aí, é o amor ancestral, é aquele amor, eu diria assim, é um outro tipo de amor. É um amor que inclui o outro, né? E que Uhum. acaba trazendo, sim, alguma afetividade. Mas o certo é que todos que nascem numa família têm direito de pertencer e ponto final. E qualquer coisa fora disso, vem os problemas. Não tem jeito, viu, Marta? É verdade. Eu não sei se é a Jesse ou o Jesse. Ela botou a pessoa botou aqui. Antes tínhamos que estar em grupinhos para sobreviver e até tínhamos que caçar. A gente, desde muito tempo atrás, a gente está em grupinho, não tem jeito. É verdade. E isso que ela está falando é muito profundo, muito importante, Marta, porque no passado, né, vamos pensar em coisa de 140, 160 mil anos atrás, era isso mesmo. Na hora de caçar um animal, enfim, de se defender de um animal, eu tinha, no meu clã, por exemplo, se eu estivesse lá, eu tinha que ter certeza que eu poderia contar com você, que você não ia amarelar na hora. Então era coisa de pertencer. Então, nos Uhum. momentos bons e nos momentos ruins. Então, isso é ancestral mesmo, sabe? Então, qualquer rejeição a pessoas do nosso sistema, o sistema paga um preço muito alto. E, às vezes, descendentes que não tem nada a ver com aquilo começam a manifestar algum tipo de comportamento ou adoecimento, que é um adoecimento na alma, vamos dizer assim, e que muitas vezes vem dessa exclusão, dessa não permitir que o outro pertença. É bem Uhum. interessante. E falando, você falou um pouco sobre empresa, isso é muito interessante. Inclusive, estou lançando um livro, acho que o mês que vem ele vai estar pronto. Meu editor está me enrolando demais. Se ele estiver nos assistindo ou se assistir depois, um recadinho para ele apressar um pouco aí o meu livro, em que eu falo, o livro se chama Empresas e Equipes Adoecem. Oi, eu congelei. Você Aham. mostra o quê? O que que você Então, mostra? Que as leis sistêmicas. elas podem ser uma solução para as empresas também, porque a gente aplica Ah, esse método também nas empresas.
É muito Aham. interessante, é muito curioso. Não só em empresa familiar, não, qualquer empresa. Quando é empresa familiar, vamos dizer assim, né, Marta? O buraco é mais embaixo. Porque Que aí mistura mistura as duas coisas, né? mistura duas coisas, né? Então, eu nunca achei fácil atender empresas familiares. Eu atendo e já atendi várias empresas familiares e faço com muito gosto, mas elas exigem realmente se manejar bem essas ferramentas. Não é brincadeira, viu? Não, que aí você bate com questões que vão além do empresarial. Opa, sem dúvida nenhuma. E hoje também a constelação está sendo usada muito na mediação, né, na justiça, né? Então a gente tem tido essa oportunidade também de levar, de fazer palestras para sensibilizar os servidores, né, dos fóruns, das comarcas, do sistema aí de justiça, exatamente na mediação, né? E segundo alguém já pesquisou isso, parece que depois que se aplica o método da constelação, principalmente nas varas de família, as conciliações chegam a 70%, coisa que antes era em torno de 10, 15% só. Então é bem interessante, a Nossa, gente fica empolgado e bastante. precisamos de mais gente, né, para aprender isso aí. É verdade, isso é muito legal. E além É, dessas três leis, Aloysio, existe mais alguma que você acha assim que interfere direto? sobre o que, Marta? Cortou Você um falou pouco da aqui. da lei da hierarquia, você falou da lei da hierarquia, a lei da preservação e a Isso lei do do pertencimento. pertencimento. É, Existe mais essa alguma lei que você acha que é muito importante? são as Porque só principais que essas três já dá trabalho pra caramba pra gente entender e essas tentar três dá pano para manga, dar né? pano Como a pra gente manga, né? fala. E eu falo para você, essas três são assim altamente resolutivas, são as mais importantes dentro da constelação. A gente leva em conta também a lei do tempo, mas ela ainda precisamos estudar um pouco isso aí. Mas basicamente é isso. O que me chama a atenção do ponto de vista mais profundo é essa ligação da consciência individual à consciência de grupo, né? Então, muitas vezes, a gente precisa realmente se colocar no nosso lugar, porque aquilo que a gente fala assim, nosso poder de escolha, né, tão falado, né, livre-arbítrio, essas coisas assim, ele não é tão grande assim como a gente imagina, não. Quando a gente começa a observar, a gente vê que é mais ou menos aquela música do Belchior lá, né? Ainda vivemos como nossos pais ainda, bastante, né? Foi, eu pensei nisso quando você começou a falar de antepassados. A Mônica da parceria, ela está perguntando aqui, não sei se você vai saber responder, como é que funciona a constelação na área jurídica. Na área jurídica, Mônica, ela é aplicada principalmente nas varas de família, nos recursos que são usados para mediação. Então, geralmente, antes da audiência, né, de conciliação ali, faz-se a constelação. Muitas vezes em grupo mesmo, né? Então já é escolhido, é escolhido uma data, é tudo agendado. Inclusive, existem alguns advogados que estão buscando formação nessa área exatamente para atuar especificamente com mediação. A Ana Paola colocou que as leis são os pilares, né? Equilíbrio entre dar e receber, pertencer e a hierarquia. Hierarquia. É verdade, Paola, são os pilares. E qual que é o grande desafio do ajudante de constelação? O desafio é aplicar essas leis, né? Porque se a gente ficar só no descritivo, né, quer dizer, não vai levar a pessoa ali, o nosso cliente, não vai levar a nada, né? Então a Paola tem razão, toda razão, são os pilares. Agora, a aplicação disso para a solução é que é o nosso exercício. Por isso que eu acabo falando, né, que a constelação ela é um método, mas ela acaba virando também uma filosofia, uma maneira de enxergar, uma maneira de viver. Sem dúvida, Paula, as três leis são os pilares, sim.
Ela botou aqui que ela participa muito e ajuda na vida dela. Ana Uau, Paula que é uma bacana. fofa, gente. Assim, é um anjo que apareceu na minha vida por conta, assim, dessas coisas que o universo eu acredito muito, Claro, né, no que o universo claro, oferece as coisas pra gente, né? claro que sim. Então, foi um dos presentes que o universo deu pra mim. Legal. Ela tá falando que ela busca aplicar, mas é muito desafiador. Eu com Uau, certeza acho que é, porque é, não adianta você ficar só no racional. é, Né? Tem que usar, não adianta ficar só no cérebro lá em cima, no que pensa. é. Tem que trazer para o corpo, tem que trazer para o dia a dia, né? É, por isso que eu comentei, sabe, Marta, com essas amigas que estavam falando aí, que é mérito delas porque elas aplicaram, colocaram em prática, né? Porque realmente é tudo de bom, mas é preciso a vivência, né? E eu acho Uhum. que cada vez mais também, assim, eu sou o mais ajudado quando eu ajudo as pessoas no consultório ou nos workshops, né? Tenho atendido bastante online, né? Inclusive pessoas que moram em outros países e tal. Hoje, com essa bênção, né, da plataforma digital, nossa, nós podemos falar com o mundo todo, estamos aqui agora, que beleza. E eu falo, é muito importante que eu aplique em mim, que eu viva isso o Uhum. máximo que eu puder. E lógico, né, a gente se coloca aí nessa trilha, nessa jornada, como um aprendiz. O tempo todo a gente está aprendendo e acho que esse movimento da vida que é legal, né? Eu acho super legal a gente estar aplicando, vivendo. Às vezes precisa retornar, precisa voltar, precisa, enfim, refazer. Eu acho legal e acho que eu já tenho assim, bastante paciência para fazer isso comigo também, de retomar, de fazer de novo, de Assim. procurar. Legal. Uhum. A Clarice colocou aqui que a constelação familiar para ela é uma excelente terapia. A Ana Paula colocou que é um processo lento, mas que funciona. Seja que tudo que a gente faz, a gente diz que é lento porque a gente quer as coisas muito rápidas, né? Eu não sei se as coisas são lentas. Eu me pergunto se essas coisas não tem que ter o tempo que tem que ter mesmo, ou a É. gente que fica querendo apressar, né? Eu não sei se a Eduarda ainda está aqui, que a Eduarda não, ela não era muito a favor, né? Eu não sei se ela ainda está aqui, mas assim, pelo que eu entendo, Luísio, nem tudo serve para todo mundo, Não. né? Por exemplo, psicanálise serve para mim, mas não serve para outra pessoa. Acho que tem a ver, como a gente é uma pluralidade, É. vai ter coisas que vão se encaixar melhor às minhas expectativas, às minhas necessidades do que outras coisas, né? Então, É. eu acredito que constelação familiar esteja nessa linha também, que não é para todo mundo. É Sim, para as pessoas que sim. estão abertas a isso. Você vai pegar uma pessoa que é completamente caixinha, isso que a gente está falando aqui há uma hora, o cara vai falar assim, ih, esse negócio que a Marta e o Luiz tomaram é bom, entendeu? Porque É. estão viajando. Mas porque ela é uma pessoa muito caixinha, né? Você tem que ter um- uma visão de mundo para que você possa entender a constelação. Então, isso não significa que isso é bom ou isso é ruim. É apenas uma visão de mundo. É. Né? Então, eu acho que a constelação entra nessa linha também, né? De ser uma ferramenta, uma metodologia que ajuda, sim, Uhum. mas que vai ajudar para algumas pessoas e não para outras, porque outras pessoas vão resolver em outras coisas, né? Eu tenho uma amiga que ela resolve os problemas dela indo correr, né? É o momento que ela para, é o momento que ela diz que ela medita, que ela pensa nas questões dela, quando ela está correndo. Assim, Uhum. não tem um terapeuta, não tem alguém junto com ela, É. e ela resolve. Sim, Né? E ok, e acredito que resolva sim, sim, claro. né? Uhum. Então eu acho que a constelação entra no mesmo grupinho. Tem uma É. pergunta aqui, ó, da Clarice, que é qual a diferença entre constelação e visão sistêmica? É o seguinte, a chamada visão sistêmica, ela é a filosofia que embasa a prática da constelação familiar. E a visão sistêmica que ela está falando aí é a visão sistêmica da biologia, sobretudo. É aquilo que eu estava falando, né, um pouco mais. Então, assim, Clarice, a visão sistêmica sustenta a prática da constelação.
Ou seja, é quase a mesma coisa, só que uma sustentando a outra. A Cris Vieira botou aqui que a Luísa sempre diz que os movimentos da alma são mais lentos e faz todo sentido para mim. E quando a alma se movimenta, é sempre numa direção correta. Aí a Ana Paula botou aqui, todas as vezes que o pessoal está participando, eu estou gostando disso. Legal. Todas as vezes que participo, sinto que reverbera no meu sistema. E a Clarice botou aqui, mas a constelação faz a diferença na vida da gente para quebrar os ciclos. É por Acho que é aí. isso mesmo. É por aí. Legal o pessoal participando, né? Estava, vamos dizer assim, enfatizando o que a Cris Vieira falou, porque realmente o nosso pensamento é rápido, nossa razão é rápida, mas erra a boa parte do tempo. Uhum. Basta ver. Olha, eu vou confessar para vocês, toda vez que eu julguei alguém, ou toda vez que eu julgo alguém, eu erro. Não dá, não dá. Agora, a alma, ela é mais lenta, mas ela acerta, ela leva a gente realmente para o caminho que ela quer. Por isso que a gente precisa ter um pouco mais de ternura conosco, um pouco mais de paciência, né? Pegar mais leve conosco, sabe, Marta? Pegar mais leve porque é tudo ao mesmo tempo muito rápido. Passa a nossa vida, Uhum. passa como esse bate-papo, essa live nossa aqui, passa rapidinho. Então é importante Passa pegar, rápido. A importante gente pegar já está mais aqui há leve. 1h15 já. Passou muito rápido, gente. Passou muito rápido. Mas isso que você falou, acho que é de extrema importância. É uma coisa que eu vejo me pego. Quando a gente vai falar alguma coisa para o amigo da gente, o amigo fez alguma besteira, a gente vai falar, a gente é muito educado e polido com o amigo, né? Quando a gente faz alguma besteira, é no mínimo um tapão na testa. Caraca, sua estúpida, como é que você fez isso? Por que a gente não pode ser amável e educada com a nossa melhor amiga, que é a gente mesmo? Né? É Às vezes eu me verdade. pego perguntando. Quando eu faço isso, né? É um hábito que eu tenho, assim, tentado mudar muito, né? Porque quando é pro outro, eu sou um docinho, sou gentil. Quando é comigo, desço o sarrafo. Aí eu falo assim, poxa, É, mas por que com o outro eu faço isso e comigo, logo comigo, eu não faço? Aí tento me dar carinho, né? Viro a moeda, né? Porque realmente a verdade. gente tem. Por quê? Porque o racional vai mais rápido, né? A língua Muito. sai para julgar numa velocidade. Aí depois a gente, principalmente eu paro, né? Falando de mim, eu paro, opa, mas não é assim, É, né? Por que foi que. exatamente. E aí pisa no freio. Realmente, sim, o pensamento é muito veloz. A Muito. gente acha que é lento todos os processos psicológicos porque o pensamento é rápido, né? Ele já criou o caminhozinho, biologicamente falando, cientificamente Então, falando, ele já criou as é, conexões sinápticas, então a energia passa ali, sim, prof, verdade. e a gente não tem nem, já passa até no automático, a gente nem tem tempo de quando vê, já falou. É. Né? Então, assim, é muito interessante mesmo. Aloysio, para a gente terminar, porque a gente já está aqui há 1h15, né? O que você teria? Você teria alguma dica, alguma sugestão para quem quer conhecer constelação? Você falou que você vai lançar um livro. Eu vou acompanhar no Instagram para saber quando lançou. Uhum. Né? Mas você tem alguma sugestão para o pessoal que quer conhecer? Além de, do lado de cá, clica aqui em cima, ó, onde está escrito constelação, você vai dar direto no meu perfil e no perfil do Aloysio. Aproveita para Uhum. seguir o Aloysio. E se você não já segue o Aloysio, aproveita para me seguir, que é bem legal também o meu Instagram. Né? Mas dá uma sugestão para o pessoal de como é que pode ter acesso a você. Hora do marketing. Ter acesso a você, a conhecer um pouco mais sobre constelação. Então, pessoal, primeiramente agradecer, né, vocês por estarem aqui. E é importante que leiam o Bert Hellinger. Peguem livros dele. Se quiserem algum, eu tenho alguns aqui, já poderia compartilhar com vocês.
E aí, leituras de boa qualidade. Sempre falo que é importante ler aquilo que é clássico, aquilo que é de boa qualidade. Hoje nós temos muitos livros, mas tem muito livro de segunda mão. Não é que é livro usado, E lá na mas é fonte, né? ir um pouco na fonte. E eu tenho também alguns livros, depois vocês podem conhecer, a gente coloca por aqui. Esse que eu vou lançar é sobre empresa, mas a principal dica que eu posso dar para vocês é que mantenham uma postura atenta a vocês, ao autoconhecimento, sem se tornarem egoístas. Olhem para si, olhem para a família de origem. Isso tudo já é parte do processo. Isso vai ajudar e muito mesmo. E eu só tenho, Marta, a agradecer você pela gentileza, pela generosidade, né, de ter convidado. E eu fico aqui curtindo as suas artes e eu espero que o próximo passo eu não fique só curtindo as suas artes, mas que eu possa realmente participar para ajudar a manter o seu trabalho também aí como uma benfeitora do planeta, alguém que está ajudando a preservar esse planeta aí. E, sinceramente, a principal sugestão é essa, que nós olhemos com mais amor para nós mesmos e para nossos semelhantes. Isso é fundamental. É isso que você falou, acho que é uma coisa importante. O tempo inteiro a gente roda, 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 roda nas lives e cai nisso, né? No autoconhecimento, né? Do se olhar, do ser gentil consigo mesmo. Acho que realmente é o principal. Porque se a gente, falando da lei da reciprocidade, eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tenho, eu não posso dar. Então eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar do outro, né? Tem até a história da lei do avião, né? O que faz quando caem as máscaras? Você põe primeiro em você e depois você ajuda o amiguinho. Porque corre o risco de, se você for botar no amiguinho, você não sobrevive. Então você primeiro cuida de você e depois cuida do outro, né? Acho que isso é importante. Aloysio, gratidão, gratidão, gratidão. Quando quiser, só chamar, né, que a gente marca para bater papo. Foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigada, Cassiana, por fazer esse link. Né? Obrigada mesmo. E obrigada a todo mundo que está até agora aqui assistindo. Vou deixar